Vira e mexe, a gente é pego de surpresa, mas não apenas por coisas boas, não apenas quando Deus quer falar conosco, mas muitas vezes acontece na nossa vida algumas crises, alguns perrengues, alguns problemas que eu e você não gostaríamos de enfrentar na vida. Seja um diagnóstico, seja uma crise financeira, seja um problema que aconteceu que não estava nos seus planos. Você tinha projetado o seu início de 2025 e de repente ali no meio do mês já aconteceu algo que desconstruiu todo esse seu planejamento. Às vezes é alguma coisa interna, um sentimento, um desejo, uma atração que você não gostaria de ter, pensamentos que vêm à sua mente e você não consegue controlar, não consegue às vezes distinguir o que é a realidade, o que não é. E você vai buscando em todas as áreas, na igreja, nas redes sociais, nos medicamentos, nos especialistas, nos psicólogos, terapeutas, enfim. Você está em busca de respostas, em busca de soluções para problemas na sua alma, problemas que você tem enfrentado talvez ao longo desses anos, mas que você ainda não chegou numa conclusão positiva, em que você pode confiar plenamente de que você está seguro o suficiente. Seja ansiedade, seja depressão, seja tantos caos que acontecem, que muda a maneira como você encara a realidade. Aconteceu alguma coisa na semana que você já fica mal, você já fica pessimista, você já começa a criar um tumulto na sua casa e começa ali um climão, sabe aquele climão assim? Ficou tenso o negócio. Uma palavra dita na hora errada, da maneira errada, alguma coisa que você pensou e já falou, não passou por aquele filtro, e aí você vê a sua esposa meio chateada, o seu marido meio rabugento, talvez ele já seja, mas nesse momento ele acaba ficando um pouco mais, sem paciência, enfim. A nossa vida é muito dinâmica, a gente enfrenta problemas, a gente não consegue entender as coisas que acontecem na nossa mente, no nosso coração, e às vezes isso resulta em uma crise de identidade, em uma crise de fé. Você já teve uma crise de fé? Talvez na época que você era jovem, adolescente, e aí você decidiu ser um pouco mais rebelde do que a maioria dos seus amigos, chutou o balde, e depois de um tempo teve que ir lá buscar o balde de volta. Se arrependeu por algumas coisas que naquele calor da emoção falou mais alto ao seu coração, e você não refletiu o suficiente, não pensou o suficiente e acabou tomando algumas decisões ruins. Talvez você esteja aqui hoje porque teve treta na igreja que você estava, e aí você ficou frustrado com Deus, frustrado com as pessoas, frustrado com a espiritualidade do cristianismo, frustrada com Jesus, frustrada com as pessoas que te causaram mal, tanto amigos, colegas, talvez familiares, por conta de política, por conta de alguma coisinha boba, mas que foi tomando uma proporção gigantesca e não teve um controle suficiente naquela situação e acabou gerando uma briga, uma rincha, uma separação, um rompimento da amizade, do relacionamento. A vida é assim. Não tem como nós escondermos quem nós somos diante de Deus. Em algum momento nós podemos nos esconder ou maquiar a nossa postura em relação a algumas pessoas, mas fato é que Deus nos vê o nosso íntimo, vê o nosso coração, Ele sabe os nossos pensamentos antes que as palavras saem da nossa boca. E eu gostaria aqui de pensar com os irmãos a respeito das crises de fé, a respeito das frustrações
que eu e você acabamos acumulando no decorrer da nossa trajetória e da nossa vida cristã. E às vezes a gente chega na conclusão de que a gente deve ficar de mal com Deus. Fiquei frustrado com Deus. Eu gostaria aqui de pensar e trazer algumas respostas ao seu coração, baseada em um relato bíblico, em uma história muito interessante. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou se você quiser pode acompanhar comigo, em Lucas capítulo 24, versículo de número 13 ao 33, é o texto que nós iremos meditar nesta noite. E baseado nesse texto, nessa história, nesse relato dos dois discípulos no caminho de Emaús, eu gostaria aqui de pensar com os irmãos em 3 perigos de uma ideia errada sobre Jesus. 3 perigos que eu e você talvez já vivenciamos, ou talvez em algum momento iremos experimentar essa compreensão errada sobre a pessoa e o caráter de Jesus. E o primeiro deles é: uma ideia errada sobre Jesus conduz a uma direção errada. Lucas 24, versículo 13 diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E o texto ele começa com a seguinte expressão: naquele mesmo dia. Que dia era esse? Era o dia em que Jesus havia ressuscitado. Era domingo. Havia 2 homens que conheciam a pessoa de Jesus, que andaram com Jesus, que viram e ouviram os sinais, os milagres, a sabedoria de Deus através da pessoa de Jesus. E eles estavam então caminhando, eles estavam indo contra a direção de Jerusalém. Eles estavam retornando a um povoado chamado Emaús. Eles estavam a caminho dessa região, dessa cidade. E durante esse percurso eles estavam conversando, eles estavam dialogando. E nesse primeiro ponto nós podemos ver que 2 pessoas que conheciam de fato quem Jesus era, já ouviram sobre os sinais e sobre as profecias, e sobre Jesus dizendo que ressuscitaria de fato no 3º dia. Esses 2 discípulos, eles estão se afastando do local onde foi o palco de redenção do mundo, Jerusalém. Ali naquela época os judeus conheciam e tinham isso muito forte em seu coração, como uma região, um centro de espiritualidade. Era ali que ofereciam sacrifícios, era ali onde havia o culto, onde havia os louvores, as ofertas, as festas. O calendário judaico era muito específico nesse sentido, e eles cumpriam exatamente tanto a sua agenda judaica quanto a sua cerimônia, os seus alimentos, era tudo muito bem definido. Jerusalém, o palco onde Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Mas esses discípulos, eles estão se afastando desse local, eles estão indo contra a direção do centro do mundo, e eles estão então se afastando 11 quilômetros de distância. E por que isso? Por que eles estão se afastando? Por que eles estão indo contra aquilo que Jesus havia dito? E por que eles estão assim se comportando dessa maneira? Naquele contexto, ali os discípulos, eles estavam frustrados por conta de Jesus. Eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano, sim. Eles estavam sofrendo, eles estavam sendo angustiados por conta de altos impostos, pobreza, recursos extremamente escassos. Malemar tinha o que comer e o que vestir, e eles estavam então indo para uma outra direção. Eles não haviam crido de fato nas promessas de Jesus de que ele iria ressuscitar.
nesse mesmo dia, onde Jesus estava se manifestando, eles estão se afastando, porque eles haviam tido uma compreensão errada acerca de Jesus. E o que eles esperavam de Jesus? Se nós observarmos o Novo Testamento, os Evangelhos principalmente, nós vamos perceber o relato em que Pilatos, ele dá a oportunidade para o povo de escolher entre Jesus ou Barrabás. Aqueles mesmos discípulos e seguidores de Jesus e toda aquela multidão que estava em volta do mestre, há pouco tempo estava se alegrando com a multiplicação dos pães e peixes, mas depois estava escolhendo Barrabás. Como eu disse, ali o Império Romano castigava o povo, oprimia o povo. Nós talvez não temos essa compreensão, porque nós vivemos em um país livre, ou talvez não tão livre assim, com uma política antibíblica, satânica muitas vezes, e os mais vulneráveis acabam sofrendo muito mais pela escassez de possibilidades de vida e de ganhar o seu sustento. Mas naquela época Jesus estava ensinando ali aos seus discípulos sobre o contentamento, sobre a perseverança, sobre as bem-aventuranças. E Jesus, ele vem então como a ovelha, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas as pessoas estavam esperando um Messias revolucionário. Os judeus estavam esperando alguém que pegaria a espada na mão, exterminaria o Império Romano, traria a vitória para eles, acabaria com o caos. Haveria uma mudança de vida, haveria uma mudança de comportamento, prosperidade financeira, paz, enfim, a paz que eles tantos estavam esperando. É por isso então que eles escolheram Barrabás. Ele foi um revolucionário naquela época. Se você quiser compreender um pouco mais sobre essa história, você pode ir em alguns livros apócrifos, históricos, e perceber o relato daquele movimento que Barrabás causou como um ícone, e trazendo então, ou tentando trazer na verdade, uma redenção para o povo. As pessoas queriam um revolucionário. Eles estavam falando em empoderamento, em poder, em ganhar, em acabar com aquele império. Eles criaram uma imagem de Deus em suas mentes. O seu coração mau produziu um Jesus diferente do que as Escrituras nos ensinam. O seu coração pecaminoso, pecador, elevou as suas expectativas em um Jesus que era falso. É por isso então que eles ficaram frustrados e não creram de fato de que Jesus havia ressuscitado. E conosco não é diferente. Vira e mexe, a gente acaba criando um Deus segundo a nossa imagem e semelhança, achando que Deus, ele é um gênio da lâmpada, e ele é obrigado a realizar os nossos sonhos, as nossas vontades. E a gente coloca a nossa expectativa e acaba muitas vezes ficando frustrados. Uma má compreensão, uma ideia errada sobre Jesus conduz a uma direção errada. E isso é um grande problema. É um problema porque a gente vai vivendo um cristianismo falso, sem uma experiência de fato e uma intimidade com Jesus. Quando Jesus escolhe os seus discípulos, Ele escolhe, Ele chama e Ele os convida para estarem com Ele, para caminharem com Ele.
para viverem com Ele. Perceba, Ele não dá de imediato uma ordem, uma missão, mas Ele chama-se para si. Ele convida de uma certa forma assim: vamos tomar um café, vamos caminhar junto, aprenda de mim, observe como eu trato as pessoas, como eu lido com os problemas, como eu lido com as injustiças, com as coisas erradas que as pessoas fazem comigo. Jesus, Ele nos convida a nos aproximarmos dEle e ouvirmos da sua palavra de sabedoria e aprendermos e obedecermos às suas vontades. Mas uma má compreensão pode nos dar um caminho diferente daquilo que Deus gostaria de nos dar. Como eu disse, em alguns momentos da vida a gente acaba sendo revolucionário, acaba indo para um caminho que não é da nossa conduta, acaba flertando com pessoas e tendo uma índole pecaminosa, absorvendo e aproveitando coisas na internet que nós, como cristãos, não deveríamos gastar o nosso tempo nessas coisas, ou na verdade perder o nosso tempo, porque nós não temos uma compreensão exata do amor de Jesus por nós. Somos limitados nesse sentido. Dizemos sim que conhecemos, professamos a nossa fé em Jesus, mas muitas vezes não experimentamos de fato essa intimidade, essa comunhão com Deus. E um segundo ponto, uma ideia errada também sobre Jesus nos impede de reconhecê-lo. Acompanhe comigo, versículo 15 a 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles estavam conversando, dialogando sobre todos os eventos que havia naquela cidade de Jerusalém. A morte de Jesus, o seu sepultamento, a crucificação foi o evento do ano, marcou todo mundo sabia o que havia acontecido. E se você acompanha um pouco talvez o futebol, talvez esteja até cansado de ver o menino Ney, né? A promessa do Santos. O Neymar chegou para colocar o Santos num pedestal, né? Para salvar o Santos. E você percebe que é a mesma coisa, os santistas estão começando a ficar frustrados. E aí começam a dar algumas desculpas, né? Não, falta no ritmo de jogo. Porque muitas vezes a gente se comporta assim. A gente coloca os nossos olhos, o nosso coração em pessoas, em coisas, em capacidades que a gente tem, na nossa segurança financeira, no nosso trabalho, no nosso bolso, na nossa família. A gente vai colocando a nossa segurança nessas coisas. E em um dado momento, quando não acontece aquilo que você gostaria ou como você planejava, você acaba perdendo o controle, então você começa a ficar frustrado. Ah, Deus, por que você me deu essa esposa? Ah, Senhor, eu não aguento mais o meu marido. Ah, Senhor, os meus filhos, eles eram tão bonzinhos. Esse filho rebelde que quer fazer as coisas como bem entende, que não ouve mais os meus conselhos, que não quer mais saber de ficar aqui comigo mais e quer viver a vida doidado. E aí você começa então a ficar de mal com o Senhor, frustrados por conta de que Deus não fez o que você gostaria de fazer. Eu preciso de dizer que você precisa amadurecer. Deus não é o gênio da lâmpada para realizar os seus sonhos. E talvez você esteja ali clamando e orando tanto e tanto e tanto, mas você não vê a sua vida avançando, porque você está preso, enquanto Deus não realizar isso na sua vida. Você criou uma imagem de Deus errado. É um Deus que não te ouve, é um Deus que não tem mãos, é um Deus que não pensa, porque esse Deus você criou, você formou.
E a proposta dessa noite é que você coloque os seus olhos na palavra revelada de Deus e que você entenda o significado e o valor de entender a pessoa de Jesus a partir do que ele disse quem ele era. Não vá na direção oposta da presença de Deus. E era isso o que esses discípulos estavam fazendo. E conforme eles estavam então conversando e dialogando, o próprio Jesus aparece no meio deles. E os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. E aí o versículo 16 diz então, olha, mas os olhos deles foram impedidos. Eles não compreenderam, eles não conseguiram enxergar a pessoa de Jesus ali do lado deles. Talvez sejam pessoas que ouviram falar, viram Jesus, mas por um coração amargurado da vida, dos problemas, e um coração encharcado, melhor dizendo, com frustração, os seus olhos estavam cegos para a realidade da vida, de que o Messias ressurreto estava ao lado deles. E aí diz então, eles estavam com os olhos fechados em Jesus, não conseguiam compreender a pessoa de Jesus. E o terceiro ponto é o que nos ensina, é que havia desânimo em seu olhar, havia uma decepção. Perceba que um sentimento, ele foi colocado em seu coração por uma perspectiva errada de quem Jesus era. E os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas servem justamente para isso, para indicar o que está em nosso coração. Assim como um termômetro, assim como algo que nos mostra a realidade do que está acontecendo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas revelam o que está em nosso interior. E vem então o desânimo, vem a decepção, a frustração, e diz o versículo 17, ele lhes perguntou, Jesus pergunta, sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. A conversa já estava ali, aquele climão, aquela reclamação, aquela frustração, aqueles sonhos que foram rasgados, perdidos, aquele desejo intenso de uma conquista, de uma vitória, foi para o ralo abaixo. E aí então havia tristeza em seu coração, havia sofrimento, havia angústia. E isso nos mostra a consequência de nós criarmos uma imagem errada da pessoa de Jesus. E nós temos essa tendência, nós não estamos vulneráveis a isso, porque nós somos pecadores, e cedo ou tarde, a gente pode alimentar um sonho, um desejo, e esquecer de viver a vida cristã de forma autêntica. Anos e anos na igreja, e você não ganhou uma vida para Jesus. Anos e anos no banco da igreja, e você não consegue ter o prazer na lei do Senhor. Anos e anos e anos, e você não tem a alegria de louvá-lo. E tudo bem se você não canta tão bem assim, a gente está no mesmo barco. Mas a expressão do louvor, ela deve ser algo autêntico e frequente naqueles que foram redimidos por Cristo. Agora, se a nossa vida não está desta forma, é porque nós estamos caminhando em direção errada a Jesus. Não estamos tendo uma compreensão exata da sua vontade, do seu caráter. Não estamos experimentando o seu amor que nos renova, que tira aquela culpa do pecado e nos dá alegria, nos dá paz. E aí depois vem as frustrações, as tristezas, o abandono da fé, as crises de identidade, o afastamento da comunidade, o isolamento, o esfriamento, a rebelião,
as brigas, o caos. Perceba, tudo isso é consequência. É algo extremamente importante para nós entendermos que, se nós cultivarmos essa ideia errada sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, nós iremos desanimar na fé, iremos nos entristecer. Alguém vai falar alguma coisa que você não gostou e prontamente você vai cancelar, excluir, deletar, ou vai responder ali com os dedos nervosos, os caracteres à flor da pele. Eu às vezes faço isso, e aí eu falo assim: vida, devo responder dessa forma? Não, pode apagar tudo, porque é a nossa tendência natural como pecador, é revidar, vingança, é agir com maldade muitas vezes. Falou, tomou. Agiu assim, eu retribuo. Já conhece o meu gênio, já sabe como eu sou. Peraí, não é isso que Deus espera de você, não é essa maneira de viver que Deus espera de você. Uma compreensão errada sobre Deus produz desânimo, decepção, afastamento. Continuando aqui o verso 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único então visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E aí Jesus, de forma irônica, ele responde com outra pergunta: que coisas? Que coisas que aconteceram aí? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Aonde você esteve todo esse tempo? Aonde você se escondeu? Você estava hibernando, que você não soube da última notícia de que aquele Jesus, o Nazareno, que estava trazendo uma revolução em nosso meio, dizendo que era filho de Deus e fazendo milagres, um grande profeta, poderoso em palavras, você não soube o que aconteceu com ele? Versículo 25, então ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Jesus, ele olha para aqueles discípulos com olhos de compaixão. Eles não haviam compreendido, porque o seu coração, os seus olhos estavam fechados, por conta de uma frustração profunda, por conta de um coração amargurado, por conta de um coração que não encontra esperança na vida, e de tantos motivos que poderia se alegrar, festejar, dar boas risadas, acaba escolhendo um caminho de isolamento, de sofrimento. Oportunidades que passam nas nossas mãos, mas a gente acaba não segurando. Alguém já disse que a oportunidade é careca. Passou, não tem como segurar pelos cabelos. E Deus às vezes está querendo nos abençoar de tal forma, mas a gente fica de mimimi. O irmão falou uma coisa, você já vira a cara. O Patrick demora na pregação, você fala, ele não termina nunca. Tem que ter paciência, meu irmão. As pessoas falham, as pessoas erram, mas a gente acaba não vivendo o novo de Deus por conta de um coração amargurado com a vida, com as coisas. E aí Jesus então, ele olha com olhos de compaixão para aqueles dois discípulos, e ele diz: olha, como vocês demoram, como vocês têm um coração incrédulo, duro, e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Cristo, ele não deveria sofrer essas coisas. Ele já não havia dito que ele iria sofrer, ele já não havia dito que ele iria se entregar, tanto em parábolas, quanto de fato falando diretamente e explicando aquelas parábolas. E tudo isso era o plano de Deus,
para justamente trazer a redenção para a humanidade, trazer a grande reconciliação entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tudo isso já estava no plano de Deus, mas os discípulos estavam com o coração endurecido. Mas eu gostaria aqui então de trazer 3 maneiras pelas quais nós podemos conhecer Jesus. Nós já falamos demais a respeito de que, uma vez que nós criamos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança, nós vamos contra a presença de Deus e aquilo que Deus gostaria de nos abençoar, que é Ele mesmo, que é o deleite, que é o prazer, que é o desfrute nele mesmo. Mas vamos pensar então em como nós podemos conhecer Jesus, e o próprio texto nos ensina isso. Vamos ver o versículo primeiro, podemos conhecer a Jesus através da Bíblia. Foi lá que Jesus se revelou. Deus se revela através da criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. O universo foi criado e está estampado que existe um Criador. Não foi obra do acaso, não foi evolução. Foi Deus que, pelo poder da sua palavra, fez as coisas existirem, dando forma, concretizando as coisas, essa beleza da natureza. Mas Ele se revelou também através do próprio Filho, a personificação da sabedoria divina, o próprio Deus encarnado que se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de humano, de ser humano como eu e você. E Deus se revelou de forma específica através da sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer de fato ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia de voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus. E o que o versículo então 27 nos ensina? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus, ele parte para a Bíblia. Ele diz o seguinte: olha, você quer me conhecer? Sei que vocês perceberam e não estão me reconhecendo, mas eu vou me revelar a vocês. E de que forma Jesus fez isso então? Começando por Moisés, começando pelo Pentateuco, falando sobre a criação perfeita de Deus, sobre a criação do ser humano, a natureza, os animais, falando sobre os profetas, sobre as profecias, sobre o povo escolhido de Deus. Ele estava contando a metanarrativa bíblica, que é a redenção das nossas vidas. E nós precisamos compreender que a Bíblia é isso. A Bíblia é uma grande carta escrita e ditada, falando sobre o amor de Deus para nós e através de nós. A Bíblia é uma grande carta de amor, em que nós vemos eu e você nos rebeliando contra Deus, virando as costas para o Senhor, e nós vemos então um Deus que se torna humano, que humildemente vem em forma de criatura, experimenta as dores e o sofrimento que eu e você experimentamos. Jesus vai para a Bíblia. Jesus, ele mostra o que as Escrituras ensinam e ensinavam a respeito dele. E isso já nos ensina a importância de nós nos dedicarmos e debruçarmos nesse livro sagrado. Pessoas morreram, mártires, homens gastaram a sua vida, homens e mulheres gastaram a sua vida para traduzir a palavra de Deus, para procurar de forma minuciosa o significado correto, a interpretação correta. E hoje em dia nós podemos desfrutar de tanto conhecimento, de tantos livros e tantas coisas que podem nos ajudar a compreender de forma mais profunda a palavra de Deus, aquilo que Ele deseja para nós. E se a gente faz uma autoanálise e de fato pensamos em quanto tempo nós dedicamos a este livro, certamente ficaríamos envergonhados. Certamente ficaríamos envergonhados.
Invista seu tempo, aproveite o seu tempo, leia a palavra do Senhor. Ela transforma vidas, ela muda destinos, ela faz com que o nosso coração pecaminoso seja alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, a tal ponto que a gente possa produzir frutos, e através disso a gente vai conseguir amar mais o nosso próximo, amar mais as pessoas. Jesus está ensinando que conhecê-lo de fato é guardar os seus mandamentos. Quantos versículos você sabe de cor? Quando acontece alguma coisa, onde você vai buscar a solução, a resposta? Talvez seja esperanças vazias, um remédio paliativo, que você toma, que você absorve, que você lê, que você ouve, na esperança de que de fato isso possa mudar a sua vida, mas você não vê progresso. É porque você está criando um Deus à sua imagem, sendo que você deveria olhar para a palavra, ouvi-lo, ter intimidade, confiar em Deus e entender o que Ele deseja para você. Jesus vai para a palavra, Ele mostra que as Escrituras estavam dizendo tudo o que haveria de acontecer. John Piper, ele diz o seguinte: entender a reconciliação é reconhecer que o coração do Evangelho é o amor de Deus, que nos restaura e nos chama para uma comunhão íntima, superando toda a separação causada pelo pecado. O coração do Evangelho é o amor de Deus pelas pessoas, e nós muitas vezes não temos uma transformação de vida, porque nós não conseguimos compreender o tamanho do amor de Deus por nós. Se de fato nós entendêssemos o tamanho do amor de Deus por nós, prontamente quando nós pecássemos, o nosso coração ficaria contrito, nós buscaríamos humildemente a presença do Senhor, suplicando restauração, perdão. Mas não, a gente acaba demorando, postergando, e esse pecado vai tomando uma proporção gigantesca, a tal ponto que as nossas atitudes não correspondem mais como um discípulo de Jesus. E a gente vai vivendo, a gente vai frequentando igreja, a gente vai sentando no banco, mas a gente não tem aquele coração que queima pelo Evangelho. A gente só tem algumas experiências nos finais de semana. Deus está te convidando, Deus está estendendo os seus braços de amor, para que você possa desfrutar da sua presença diariamente. Não abandone a fé, não fique decepcionado quando as coisas não acontecem como você gostaria. Nós não temos o controle da vida nas nossas mãos, só a Deus pertence a nossa vida. Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro, Ele é dono de tudo o que nós temos. E o que nos separa então da presença de Deus é o pecado. E Ele diz, 1 João 9, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é interessante essa palavra confessar o pecado, é você estar diante de Deus e declarar aquilo que você fez. Quando você magoa alguém e você chega, por exemplo, para sua esposa e fala: meu amor, eu agi de forma errada, eu falei essas coisas, eu não deveria ter falado isso, me perdoe. Ou quando você vai para o seu filho e chega: olha filho, naquele momento eu estava cansado do serviço, eu acabei também falando coisas que não deveria, eu não te dei a atenção, você veio contar como foi o seu dia e eu estava tão preocupado com outras coisas. Você chega, então você confessa, você humildemente declara o restabelecimento da comunhão, da amizade, do companheirismo. É isso que nós fazemos diante de Deus quando confessamos o nosso pecado. Ele já sabe o que nós fazemos de errado.
Ele já sabe, Ele conhece a nossa podridão, Ele sabe como nós somos pecadores, como nós demoramos para confessar o pecado, e como muitas vezes pecamos deliberadamente, sem pensar nas consequências. Mas Ele está de braços abertos para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. 2, nós podemos então também conhecer Jesus através da comunhão. Veja comigo o versículo 28 a 30. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Ele deu alguns passos mais largos, mas eles insistiram muito com Ele: fique conosco. Jesus, fica mais um pouco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Fica mais um pouquinho, Jesus. Eu achei que eu conhecia você. Eu fiquei tanto tempo na igreja, mas com o coração ainda duro, não tendo vontade de servir nos ministérios, não tendo vontade de me relacionar, não tendo vontade de participar dos cultos, dos pequenos grupos, do culto de oração, das programações. Eu achei que eu conhecia o Senhor. Eu fui ensinado desde pequeno, mas agora, Senhor, Senhor, agora eu tenho ouvido as palavras de vida eterna. Senhor, agora eu posso compreender o Teu amor, os meus olhos foram abertos, o meu coração está disponível para Ti. Fica mais um pouco, já se faz tarde. Tens o meu coração só para Ti, fica mais um pouco. E aí Jesus, então Ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Momento da ceia, nós celebramos nesta manhã o partir do pão. Nós tivemos esse momento de comunhão. Jesus, Ele senta à mesa e Ele diz: olha, eu morri por vocês, meus discípulos. Jesus já tinha acabado de ressuscitar, e Ele vai em direção a esses 2 discípulos que estavam indo em direção oposta. Não foi exatamente o que aconteceu comigo e com você? Jesus, Ele nos amou de tal maneira que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, não para condenar, mas para nos religar a Deus, para trazer restauração, reconciliação. Então Jesus, Ele tem esse momento de ceia, esse momento de compartilhar, e aí os discípulos observam e reconhecem Jesus. Versículo 31, então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O nosso coração estava queimando. Nós nunca havíamos ouvido uma mensagem tão poderosa, tão profunda, através da boca de Jesus. Agora de fato nós o conhecemos, nós sabemos quem Ele é. Agora nós podemos viver uma vida abundante, com perseguição, com sofrimento, sobretudo com a presença de Deus cuidando e guiando a nossa vida. Eles experimentaram a comunhão. E Deus, Ele está nos chamando a esse relacionamento, não apenas a comunhão com Ele, mas a comunhão com a igreja, com o seu corpo. Tira isso da sua cabeça, que não existe cristão isolado, sozinho. Você foi chamado para estar em um corpo vivo. Nós somos membros uns dos outros, nós deveríamos sofrer uns com os outros, deveríamos nos alegrar uns com os outros.
Mas muitas vezes o nosso coração egoísta nos impede de nos relacionarmos. E Deus está chamando a nossa atenção nesta noite, e está nos provocando a, de fato, analisarmos a nossa vida e sairmos da nossa zona de conforto, do nosso cristianismo customizado. Não, participe, vivencie a igreja, seja a igreja junto com a gente, participe, descruze os braços, arregace as mangas e vamos trabalhar para o reino. Pessoas precisam ser salvas, e Deus, Ele não vai enviar um anjo e falar do evangelho para elas, mas Ele nos deu a responsabilidade de sermos arautos dEle, de sermos portadores dessa mensagem e proclamarmos o evangelho aonde nós estivermos, no nosso trabalho, na faculdade, em casa, na vizinhança, na academia, em todos os lugares onde nós andarmos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo aqui na terra. Não é ganhar dinheiro, não é desfrutar de viagens e bens materiais. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Daqui a pouco nós iremos fechar os nossos olhos para esta realidade, iremos abrir os nossos olhos na eternidade. Ponto 3 e último: nós podemos conhecer Jesus através do testemunho. Lucas 24:33 diz assim: levantaram-se então e foram imediatamente para Jerusalém. Ali eles encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. É isso que provoca um coração que ouve da mensagem e conhece um Jesus de verdade. Não há como nós ficarmos confortáveis demais onde nós estamos. Nós somos provocados por Deus, pela mensagem, pelos nossos irmãos, pelos pastores, para nós continuarmos avançando. O nosso testemunho, ele pode impactar vidas, ele pode transformar famílias, ele pode reestruturar relacionamentos. O poder não está em nossas mãos, mas no Espírito que habita em nós, e é o mesmo Espírito que habitou nesses discípulos que ouviram a mensagem do Evangelho e se renderam e se reconciliaram com Deus. Eles partiram prontamente, eles voltaram para Jerusalém, e lá eles disseram: olha, Jesus se revelou a nós, eu vi Jesus, Jesus falou sobre quem Ele era, Ele nos ensinou sobre o Antigo Testamento, sobre a Torá. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para alcançar mais pessoas? O coração deles ardia, o coração deles queimava. E talvez eu e você vivemos uma vida apática, anêmica. Durante a semana não temos vontade, mas quem disse que para ser cristão precisa ter vontade muitas vezes? Porque é o que nós somos, é a nossa identidade. É você entender que esse livro, ele é sagrado, e ele alimenta a sua alma. Ela pode produzir vida, ela pode reestruturar relacionamentos, ela pode te mudar e te transformar. Quantas coisas que você sabe na sua vida, que só você sabe, e você fala: olha, eu não consigo mudar, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo ter uma mudança de fato. Eu gostaria de ser um marido melhor, eu gostaria de ser uma esposa melhor, eu gostaria de ser um pai mais presente, que se dedica, que cuida do filho. Deus pode te ajudar nesta caminhada, Ele pode te dar sabedoria e conduzir a sua vida a pastos verdejantes. Quantas vezes você já conversou com alguém e disse: puxa, eu estou tão cansado? É a rotina, é as demandas, é o trabalho, é a saúde, e a gente vai vivendo sim uma vida cansativa, com essa correria do dia a dia, mas a gente precisa aprender a descansar em Deus, entender que Deus é Pai,
Deus é o bom pastor que nos guia a pastos verdejantes. Talvez você tenha que aprender a dizer alguns nãos, ser sincero com você mesmo, entender os seus limites, até onde você pode ir, porque isso pode trazer mais prejuízo para você. Talvez seja assumir menos responsabilidade, ou usar essa responsabilidade de forma mais sábia. Enfim, eu digo isso porque quando a gente casou, eu tinha 5 ministérios na igreja, e eu estava ficando quase doido, mas queria servir. Tinha acabado de casar, meu pai tinha acabado de falecer, um monte de coisa na cabeça. Eu tive que aprender a dizer não, em algumas vezes, para cuidar da minha saúde, para que eu possa cuidar melhor das pessoas. E às vezes você fica nessa loucura de hora extra, essa correria louca de ganhar dinheiro, de dar o melhor para os filhos, para a esposa, para a sua casa. Não que isso seja ruim, mas isso está te matando, isso está acabando com o seu casamento. Presta atenção, seus filhos já estão se perdendo. Busque o contentamento em Deus, tenha alegria em Deus, e o seu testemunho vai ser algo maravilhoso para as pessoas, e as pessoas vão conhecer Jesus através de você. João Calvino, ele diz que Cristo, por meio do seu sacrifício, reconciliou a humanidade com Deus. Não somos restaurados pelos nossos méritos, mas pela graça soberana de Deus, em amor, que Deus em amor derramou na cruz do Calvário. Não foi pelos nossos próprios méritos, não foi pela nossa própria capacidade, não foi porque a gente é muito bonzinho e a gente merecia o céu, não foi porque a gente nunca matou, nunca roubou, não foi. Não há nenhum justo sequer, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, mas em Cristo Jesus nós fomos reconciliados, fomos restaurados, nós temos uma nova vida. Ele nos deu a alegria verdadeira, Ele nos deu a paz plena, Ele nos deu essa vida que agora é impulsionada por um amor que Deus nos deu, e nós respondemos a esse Deus dessa forma, em obediência, em fé, em um caminhar sólido em quem nós sabemos que nós cremos. E é por isso então que nós podemos fazer diferença onde nós estamos. E isso deve então provocar em nós algumas reflexões. A primeira delas é que nós precisamos amar as pessoas. João 14, 34 e 35 diz: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Este é o mandamento. É desta forma que a igreja será reconhecida. É através do amor que nós damos uns aos outros, é através do perdão que nós retribuímos uns aos outros, é através de uma igreja que se ama, que se entende, que se perdoa, que se motiva, que se encoraja, que ora uns pelos outros, que não aponta o pecado, o comportamento, mas encoraja de forma bondosa e repreende em busca de que aquele seja retornado à comunidade, não afastado dela. Falar a verdade em amor implica sim em corrigir, repreender, sobretudo antes paira um amor na igreja. Ele é diferente, ela é diferente, ele se veste assim, ela se veste assim. Pare com esse mimimi, viva um cristianismo autêntico. Você ficou no passado, preste atenção. O mundo mudou, sim, mas a essência continua. Ore por essa pessoa, pare de apontar o dedo, pare de falar mal.
Pare de zoar, de brincar, de trazer ironia. Isso destrói o corpo, isso racha, isso acaba com a igreja. Não seja uma pedra de tropeço, sejamos uma bênção. Que nós não sejamos uma pedra de tropeço, mas que nós sejamos uma bênção na vida uns dos outros. Amor, é isso que Jesus espera dos seus discípulos. E para encerrar, refletir e praticar. A revelação divina transforma o crente de dentro para fora, permitindo que, ao ouvir a palavra, os nossos corações sejam renovados e capazes de reconhecer a presença do Cristo ressuscitado. Deus está convidando você a quebrar esta imagem que você tem errada dele, voltar os seus olhos para as Escrituras e experimentar da sua presença verdadeira. Enquanto isso, a banda já pode subir. Ponto 2: em que momentos da sua jornada você tem deixado de perceber a presença de Cristo em meio aos desafios? O que te impediu? O que impediu você de continuar progredindo, de avançando, de amadurecer na fé? Em que momento da sua jornada você teve essa crise de fé e você não consegue sair dela? Mas perceba que isso está acabando com você. Cultivar um coração amargurado que não perdoa, que não compartilha, que não retribui, é tomar um veneno gota a gota, esperando que alguém morra. Talvez seja algo que você não consegue perdoar, e você tem orado por isso. E eu espero que nesta noite o seu coração seja libertado, que você de fato entenda e compreenda o amor de Deus por você, que as suas cicatrizes do passado sejam curadas em nome de Jesus, e que você possa avançar e brilhar para a glória de Deus. E o 3, último: de que maneira sua vida reflete essa contínua comunhão com Cristo e o compromisso de obedecer à sua vontade? Quando você olha para si, aonde você enxerga uma mudança autêntica? Onde você enxerga um coração humilde que perdoa, que confessa pecado? Porque se isso não é rotina na sua vida, eu preciso dizer que você precisa de uma mudança verdadeira. O que estará amanhã nas nossas refeições diárias é a busca pelo perdão de Deus, é a busca pela misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Todos os dias nós precisamos lembrar do Evangelho. Todos os dias precisamos lembrar que nós somos pecadores, mas que nós fomos alcançados pela graça, e que esse amor de Deus, que excede todo o entendimento, está inundando o nosso ser, nos convidando a esse relacionamento mais profundo. Jesus fez questão de aparecer para 2 homens no caminho de Emaús, para revelar-se a eles e para mostrar o seu amor e a vida que eles precisavam viver. E eu espero nessa noite que você viva uma vida abundante. Eu não estou pregando prosperidade financeira, teologia da prosperidade, não é nada disso, mas que todo o seu ser, de forma íntegra, em todas as áreas da sua vida, sejam alcançadas pelo amor de Deus. Que você compreenda cada vez mais a largura, a profundidade, a altura e tudo que existe nessa terra, de que Jesus morreu por você e Ele quer te dar uma nova vida. Arrependa-se dos seus pecados e busque a presença de Deus. Certa vez Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu coração fluirão rios de água viva. Piba, Primeira Igreja Batista de Americana, Deus está nos convidando nesta noite a uma renovação espiritual, a um compromisso perante o Evangelho de Cristo Jesus, em sermos um evangelista e falarmos aquilo que Deus está fazendo em nós e no meio de nós. Avante, vamos avançar,
vamos continuar pregando o Evangelho. Cristo está conosco, não há o que temer. Ele tira toda a ansiedade, Ele tira todo o medo, e Ele nos dá uma intrepidez, Ele nos dá as palavras certas no momento certo. Vamos continuar confiando e vamos orar agora. Pai, nós queremos agradecer por esta noite, agradecer por Tua palavra que fala aos nossos corações e que nos ensina o que nós devemos fazer, que é continuar amando ao Senhor em primeiro lugar e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, como é difícil muitas vezes, e como nós precisamos ser esmagados pelo Teu amor muitas vezes para entendermos que nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos deixar esses pecados costumeiros e nos santificar e procurar ter uma vida íntegra, uma vida autêntica perante os Teus olhos que nos veem o mais profundo do nosso ser. Por isso, Pai, nesta noite nós queremos agradecer por este culto. Receba-o como uma oferta agradável a Ti, de corações que Te amam e que declaram que existe somente um Deus nessa terra, que é o Senhor das nossas vidas. É assim que nós agradecemos e Te pedimos, continue conosco e nos abençoe durante essa semana, nos leve em paz e que o Senhor continue fazendo a Tua obra em nós. É assim que nós agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus, amém.